Olá, pessoal. Bem-vindos novamente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos aí à nossa quarta e última aula do módulo de lama fluida e fundo náutico do curso de Fundamentos de Logística, Infraestrutura e Ambiente Portuário da Fundação Senep. Bom, vou fazer uma retrospectiva aqui das nossas aulas, do que tivemos até agora. Então, tivemos uma primeira aula em que falamos a respeito de lama fluida e fundo náutico, os principais conceitos, contextualização e aspectos relacionados. Na aula número 2, falamos aí sobre levantamentos de campo, critérios para a determinação do fundo náutico. Então, falamos sobre batimetrias de dupla frequência, sobre levantamentos densimétricos, sobre levantamentos geológicos, os principais métodos para determinação do fundo náutico do ponto de características físicas do fundo. Na terceira aula, expusemos alguns aspectos relacionados à questão da navegação em lama fluida, aspectos bastante importantes para a viabilização do conceito da aplicação do conceito de fundo náutico em regiões portuárias, limitações e alguns efeitos nas manobras que podem ser prejudiciais à operação. E agora, nessa aula, nós vamos tratar da aplicação de modelagem computacional hidráulica e de transporte de sedimentos. É um estudo de caso em uma região portuária brasileira que tem o fundo de lama fluida. E vamos apresentar como que esse estudo foi desenvolvido, mostrar as ferramentas que foram utilizadas, a potencialidade desse tipo de ferramenta, os benefícios que temos aí com a realização desse tipo de análise. Então, esse vai ser o conteúdo da nossa aula de hoje, que estaremos iniciando nesse momento. Vou começar aqui novamente com uma recapitulação dos conceitos, né? Então, aqui imagino que já esteja bem fixado o que é lama fluida, o que é fundo náutico. Então, lama fluida, novamente, uma camada é uma suspensão de baixa densidade com alta concentração de sedimentos finos, que geralmente se forma próximo ao fundo de lagos, próximo ao fundo de estuários e também em regiões de bacias portuárias fechadas. Aqui nós temos o nosso gráfico de cota por massa específica, em que nós observamos conforme se aprofunda ao longo da coluna d'água, a evolução da massa específica. Em regiões que temos o fundo de lama fluida, essa coluna ela é caracterizada por dois diferentes gradientes de densidade. Então, temos um primeiro gradiente que está relacionado à interface entre a água e a camada de lama fluida, e um segundo gradiente que está relacionado a interface entre a camada de lama fluida e o fundo consolidado. O fundo náutico ele é a profundidade máxima em que se pode navegar sem que haja efeitos adversos à manobrabilidade, controle ou danos ao casco da embarcação. E nesse caso, ele está associado aqui, de maneira simplificada, à interface entre lama fluida e fundo consolidado, sendo considerada navegável a camada de lama fluida. Bom, vimos também alguns aspectos relacionados ao critério para a definição do fundo náutico, que na maior parte das regiões portuárias em que existe a aplicação desse conceito, regiões portuárias com presença de camada de lama fluida, a maior parte desses critérios está relacionado a uma massa específica de referência. Então, o fundo náutico está relacionado a uma determinada massa específica e toda a questão relacionada ao calado máximo operacional está associada a essa profundidade, a profundidade em que se encontra a massa específica de referência. Para a determinação desse valor de referência,
geralmente são utilizados diversos tipos de levantamentos diferentes. É necessário aí a questão do monitoramento constante é importante, pois a característica da camada de lama fluida varia ao longo do tempo, e também é interessante a utilização de mais de um tipo de levantamento. Eu acho que vamos inclusive mencionar durante a nossa aula de hoje um caso em que temos aí a correlação entre diferentes tipos de levantamento. E aqui à direita os aspectos relacionados à navegação. Vou até me tirar daqui um instantinho para possibilitar que fique legível. Navegação em lama fluida oferece aí alguns desafios. Então, temos aí dois casos diferentes: o caso em que há redução da folga líquida sobre a quilha, mas ela ainda existe. Então, a navegação ocorre com a quilha acima da camada de lama fluida. E um segundo caso em que a quilha da embarcação penetra na camada de lama fluida e temos o que chamamos de folga sobre a quilha negativa, né? E cada um desses casos tem as suas dificuldades associadas. O primeiro caso, principais dificuldades estão associadas à geração de ondulações na camada de lama fluida, que reduzem o rendimento do propulsor e do leme. E no segundo caso, o fundo a camada de lama fluida ela tende a oferecer uma resistência maior em relação à água, na densidade maior, viscosidade maior, e tende a oferecer uma resistência maior. Mas, de qualquer forma, o principal aspecto é que, em ambas as condições, o fundo náutico só pode ser definido e operacionalizado se as condições de manobra forem suficientemente seguras. Então, é um aspecto que deve ser bem avaliado, e não só a questão das características físicas do fundo. Bom, hoje, acho que eu posso voltar aqui. Posso voltar. Hoje vou apresentar um estudo de caso que envolve modelagem hidrodinâmica e de transporte de sedimentos para uma região em que existe lama fluida. Então, vocês podem ver aqui à esquerda a carta náutica do porto, do complexo portuário de Itajaí, né? Que esse é o rio Itajaí-Açu. Na sua margem direita está localizado o porto de Itajaí, na sua margem esquerda está localizado o porto de Navegantes. Esse estudo ele foi desenvolvido para avaliar as condições relacionadas à camada de lama fluida junto ao fundo na bacia de evolução do complexo portuário, né, que está localizada aqui dentro desse círculo. Vou detalhar um pouco mais. Na verdade, ela não está mais localizada aqui nessa região atualmente, mas foi a região foco do estudo. Esse estudo ele foi baseado em dados coletados ao longo do ano de 2007. Então, temos um conjunto de batimetrias de dupla frequência, perfis densimétricos. Então, temos aqui uma correlação entre dois dos principais levantamentos que mencionamos nas aulas anteriores para a definição do fundo náutico, e vazão e material particulado em suspensão do rio Itajaí-Açu, a montante da região do complexo portuário. Bom, só mencionando aqui um aspecto que acho que é relevante colocarmos aqui nesse momento, contextualizar. O estudo ele foi desenvolvido para esses dados de 2007, em que a configuração das vias navegáveis do complexo portuário de Itajaí é essa, a da carta náutica acima. Nós sabemos que recentemente houve uma alteração na bacia de evolução, em que foram feitas obras para alargamento dessa área aqui. Então, a bacia de evolução ela foi transferida para a região mais ajusante, né? Então, não estamos mais falando aqui da bacia de evolução, estamos falando da bacia de evolução antiga. Vamos tratar da bacia de evolução antiga, que é a região para que temos
os dados e não da nova bacia de evolução do complexo portuário, mas achei que era relevante colocar aqui para não parecer que estamos falando igual bobagem, né? Atualmente houve essa transição, houve essa obra que inclusive propiciou ao terminal a possibilidade de receber embarcações maiores do que com a bacia de evolução anterior. Bom, vou descrever aqui um pouquinho ambientalmente, dá para notar aqui que essa já é uma foto do Google Earth, é uma foto já atual, né, com as obras feitas, né? Vou descrever um pouco aqui as características da região em que está localizado o complexo portuário de Itajaí. É uma região caracterizada por micromarés, então marés de baixa amplitude, amplitude média de 80 centímetros, sendo que maré de Cinsígia 1,2 metros e em quadratura uma média de 30 centímetros de amplitude. São marés, amplitude de maré menores do que encontramos na região do Porto de Santos. E o rio Itajaiaçu é um rio que tem um regime de vazões muito variável, que não necessariamente está relacionado diretamente com estações do ano, período seco, período chuvoso. Geralmente ele é caracterizado por grandes cheias que acontecem e não existe um padrão sazonal. Além disso, informações que são ainda relevantes aqui do ponto de vista de caracterização do local, o fundo do estuário ele é predominantemente composto por depósitos argilosos. Então, 70% de argila com traços de areia e silt, o que significa que ele é predominantemente composto por material fino, que é exatamente o material que nós encontramos na nossa querida camada de lama fluida. Então, existe disponibilidade desse tipo de material nessa região. E assim como a vazão, a concentração de material em suspensão, de sedimentos em suspensão, depende da vazão fluvial e varia muito, assim como a própria vazão fluvial. Então, temos concentrações entre 7 miligramas por litro e 500 miligramas por litro aportando na região do complexo portuário de Itajaí. Bom, agora partindo aqui diretamente para o que foi desenvolvido ao longo desse estudo, na época se dispôs de quatro pares de levantamentos batimétricos. Então, tivemos levantamentos batimétricos de dupla frequência realizados em quatro diferentes épocas do ano de 2017. Então, tivemos um levantamento realizado em março, um levantamento realizado em maio, um levantamento realizado em julho e um levantamento realizado em novembro. Então, estamos aqui apresentando para vocês as superfícies comparativas relacionadas a esse levantamento. O que significa superfície comparativa? O que significam essas cores? Essas cores, elas representam a diferença entre o refletor de baixa frequência e o refletor de alta frequência. Então, de maneira simplificada, essas cores elas representam a espessura da camada de lama fluida na área de interesse, né, na bacia de evolução do complexo portuário de Itajaí. Então, o que conseguimos observar aqui nessas imagens é que existe uma variabilidade nessa espessura da camada de lama fluida. Então, num primeiro momento, no levantamento correspondente a março, é, conseguimos ver aqui o predomínio da cor azul, que aqui significa que a camada de lama fluida, a espessura da camada de lama fluida varia aqui, em sua maior parte nessa área, entre
0,5 metro, com alguns pontos aqui, alguns tons de verde aqui passando do meio metro. Então, em março aqui, uma condição com uma camada de lama fluida menos espessa. Já em maio, aqui pouco mais de um mês depois do levantamento inicial, já se observa uma condição completamente diferente, em que a maior parte da antiga bacia de evolução do complexo portuário de Itajaí apresenta a camada de lama fluida aqui superior, com espessura superior a 1 metro, sendo que em algumas regiões essa camada supera os 2 metros de espessura nesse levantamento. Já em julho, também aproximadamente um mês e meio entre estes dois pares de levantamento, nós observamos um levantamento muito semelhante à condição de março, em que predomina a cor azul e camada de lama fluida de espessura aí da ordem de até no máximo meio metro. E mais uma vez agora em novembro, nós conseguimos observar aqui que os levantamentos indicam camada de lama fluida com espessura superior a 1 metro. Então, novamente aqui apresentando camadas mais espessas de lama fluida na região de interesse do estudo. Então, é possível observar aqui que realmente tudo que foi dito conceitualmente antes é algo que deve ser bem avaliado e bem monitorado, porque é muito variável, né? Claro que isso vai depender das características de determinadas regiões, mas a gente pode ter uma condição em que simplesmente a camada de lama fluida é pouco espessa ou não há camada de lama fluida e algum tempo depois você tem uma camada já significativa de 1, 2 metros de camada de lama fluida junto ao fundo. Então, eu acho que desse slide, desses levantamentos, nós já podemos ter a noção da importância do monitoramento contínuo e realização de levantamentos em diferentes épocas do ano, conforme as características da sua região de interesse. Mas por que acontecem essas variações? Para tentar explicar por que acontecem essas variações, foi desenvolvido um modelo computacional dessa região, um modelo hidrodinâmico e de transporte de sedimentos, um modelo desenvolvido por meio da utilização do software Delft 3D, que é um programa open source, então ele pode ser baixado gratuitamente e foi concebido para modelação de regiões fluviais, regiões estuarinas, regiões costeiras, regiões lacustres, e representam aí os principais fenômenos hidrodinâmicos envolvidos nessas áreas. Acho que vocês têm acesso a um módulo relacionado à modelagem, em que o funcionamento desse tipo de modelo é muito bem detalhado, mas vou explicar assim de maneira simples aqui também para não estender muito nessa explicação. Esse tipo de modelo nada mais é do que uma calculadora gigante. Uma calculadora gigante em que, para cada um destes quadradinhos, o software é capaz de calcular grandezas relacionadas ao escoamento. Então, variação de nível, velocidade de corrente, concentração de material em suspensão, variação do fundo e outros aspectos que possam ser importantes para o seu estudo, salinidade e assim por diante. Então, o que nós, modelistas, costumamos definir, essa, esses quadradinhos, o conjunto desses quadradinhos está representado aqui como um todo na figura da esquerda, é chamado de grade computacional, em que nós representamos o domínio, que é a área
toda aqui a ser modelada. E dentro desse domínio variam-se as resoluções da grade, de modo a se detalhar mais onde a região é de maior interesse, deixando os quadradinhos com menor dimensão para que se tenha mais detalhe no resultado. Então, nesse caso aqui, este modelo foi concebido e foi simulado o ano todo de 2007, para tentar explicar as variações encontradas nos levantamentos batimétricos de dupla frequência. Por que que existe essa variação na camada de lama fluida? Então, o que foi possível observar, e é um dos principais resultados do estudo, é que a principal grandeza associada à variação da camada de lama fluida realmente é a vazão sólida. Então, em períodos em que a vazão sólida, onde há mais aporte de sedimentos, a região de interesse, né, a região do complexo portuário de Itajaí, existe a tendência de formação de camadas de lama fluida com maior espessura. Então, esse gráfico aqui à esquerda, nós temos aqui o período imediatamente anterior ao levantamento de maio, que foi o levantamento que apresentou a maior espessura de camadas de lama fluida, que observamos ali, a espessura da ordem de 2 metros, 2,5 metros. Então, o período representando o período imediatamente anterior. Então, aqui o levantamento foi realizado no dia 15 de maio de 2007. Então, temos aqui a semana anterior à realização do levantamento. Aqui, no eixo vertical à esquerda, temos a vazão sólida, né? Vazão sólida aqui representada pela linha azul. E as demais linhas, a linha vermelha e a linha verde, elas são relacionadas à concentração de material em suspensão. Então, a linha verde corresponde à concentração de material em suspensão na camada da superfície. Então, é um modelo tridimensional, capaz de representar as variações ao longo da coluna d'água. E a linha vermelha é a concentração de material junto ao fundo, na região da antiga bacia de evolução, entre ali os portos de Itajaí e Navegantes, a concentração de material em suspensão mais próximo ao fundo. E o que nós conseguimos observar foi que, extraindo esses resultados do modelo, no período próximo à realização do levantamento de campo, do levantamento batimétrico, existe um aumento significativo na concentração, na vazão sólida e nas concentrações de material em suspensão, tanto na superfície como junto ao fundo, justificando as espessuras de camada de lama fluida, a camada de lama fluida mais espessa encontrada naquele levantamento. E efeito análogo, ele é observado também nos levantamentos em que a camada de lama fluida é menos espessa. Então, não foi encontrado evento desse tipo, com aumento significativo dessa concentração anterior a um levantamento. Então, o levantamento de março, principalmente, mostra bem isso. As concentrações não apresentam essa variação. Coloquei aqui só esse gráfico para realmente explicar, ilustrar e também não ficarmos aí muito tempo discutindo detalhe por detalhe de cada um dos períodos. Mas temos esse aspecto em que se concluiu que a vazão sólida aportada à região é a principal forçante, né? No estudo também é uma região que tem prática de dragagem por injeção de água, então tem a realização da atividade de dragagem. Então também tivemos que considerar
essas condições ao longo do desenvolvimento do estudo. Então, quando que houve atuação da draga, e são aspectos importantes para um estudo como esse, para realmente saber e ou incluir na modelagem, ou incluir como aspecto durante a sua própria análise, para saber se você não está desviando do seu caminho por causa de algum outro fator externo. Então, nesse caso aqui, concluiu-se que a vazão sólida era realmente a principal forçante que condiciona a variação da camada de lama fluida nessa área, na área de interesse entre os portos de Itajaí navegantes. Além dos levantamentos batimétricos e também da modelagem computacional, nós tivemos acesso nesse estudo a levantamentos de perfis densimétricos, levantamentos de massa específica realizados no interior da bacia de evolução do complexo portuário de Itajaí. Então, para cada um dos levantamentos batimétricos, foi realizada também uma campanha de levantamentos de massa específica correspondentes a cada um desses levantamentos. Então, tivemos uma campanha realizada em abril, em 5 de abril de 2007, o levantamento batimétrico é do dia 31 de março, então temos aqui a correspondência com o levantamento de março. Também uma campanha realizada em maio, no mesmo período em que foi realizado o levantamento batimétrico. Então, aqui 53 perfis densimétricos na área da bacia de evolução. Em maio, 57 perfis densimétricos. Em julho, 28 perfis densimétricos. E em novembro, 79 perfis densimétricos, na verdade 82 perfis densimétricos no interior da, perdão, 79 mesmo, que eu vi 76 aqui mais 3 e me confundi, mas 79 perfis densimétricos no interior da área da bacia de evolução. Para que foram utilizados esses levantamentos ao longo do estudo? Esses levantamentos eles foram analisados de modo a se encontrar uma correlação entre o refletor de baixa frequência, ou seja, o fundo consolidado de acordo com as batimetrias, e a massa específica correspondente a esse refletor. E se estabelecendo uma relação desse tipo, é possível extrapolar a questão da massa específica para a área completa. Então, uma batimetria tem milhares de pontos. E aqui nós temos 53, 57. Então, o nível de abrangência do levantamento batimétrico ele é muito maior. Então, a ideia aqui foi estabelecer uma correlação entre o refletor de baixa frequência e uma massa específica de referência, para inclusive também identificar se existe essa correlação, porque ela inclusive poderia não existir, considerando as imprecisões associadas aos levantamentos batimétricos, que nós também comentamos na aula a respeito dos levantamentos de campo, em que o sinal do refletor de baixa frequência ele tende a ser muito pior e a haver uma imprecisão. Então pode ser que, na verdade, essa correlação nem existisse. Os resultados que obtivemos foram bastante interessantes. Então, para cada um dos pontos em que foram realizados os perfis de massa específica, foi feita uma correlação entre a profundidade em que se encontravam as massas específicas de 1.150 kg por metro cúbico, 1.200 kg por metro cúbico e 1.200 kg por metro cúbico. Então, para um determinado ponto em que foi realizado o perfilamento de massa específica, foram comparadas esses quatro valores de profundidade. Profundidade do refletor de baixa frequência,
a profundidade em que se encontrava a massa específica de 1.150 kg por metro cúbico, 1.200 kg por metro cúbico e 1.250 kg por metro cúbico, visando identificar se existia uma correlação entre o refletor e uma determinada massa específica de referência. Então, aqui nós temos à direita um exemplo desse tipo de análise que foi realizada. Então, temos no eixo horizontal a profundidade relacionada à batimetria, ao refletor de baixa frequência, e no eixo horizontal a cota, né, que é cota negativo, e no eixo vertical a cota associada a uma determinada massa específica e foi realizada uma correlação estatística entre esses dois valores para verificar se era uma correlação estatística com um nível de aderência adequado. E foi encontrada uma correlação bastante razoável, principalmente para valores entre 1.150 e 1.200 kg por metro cúbico, indicando que o refletor da batimetria de baixa frequência, ele tende a refletir em uma interface, um gradiente de densidade que apresente esses valores de massa específica. Então, aqui, nesse caso, retomando tudo o que foi feito desde o início desse estudo, então foi possível identificar que existe um padrão, existe uma camada de lama fluida, ela existe, ela está lá. Existe um padrão sazonal de variação, perdão, não é um padrão sazonal de variação, existem variações, então não tem a ver necessariamente com a sazonalidade da região, até porque a vazão não está associada a isso, mas existem variações significativas de um período para o outro, então temos espessura menor em março, espessura maior em maio, depois em julho de novo espessura reduzida, depois em novembro novamente a camada de lama fluida mais espessa. Foi possível, com a utilização da modelagem computacional, definir qual é a principal forçante para que haja esse tipo de variação e ainda fazer a correlação entre os levantamentos de campo para ter essa base de comparação entre os levantamentos batimétricos de dupla frequência e os levantamentos de massa específica, os perfis densimétricos. Né? E como esse material apresenta, um material de uma determinada região em que as características tendem a ser as mesmas características desse material, essa questão do refletor, ela evidentemente tem que ser verificada com uma certa periodicidade, mas pode-se extrapolar para que o refletor de baixa frequência ele está associado a uma densidade de aproximadamente 1.200 kg por metro cúbico. Então, esse foi todo o estudo que foi desenvolvido para essa região. Então, fechando aqui a questão do estudo de caso, então, mais uma vez, o monitoramento de campo ele é fundamental para a realização de qualquer análise dessa natureza. E assim, nesse caso aqui, eu coloco não só estudos relacionados a camadas de lama fluida, mas também a qualquer estudo que envolva modelagem de transporte de sedimento, modelagem de variação de fundo, modelos para a estimativa de volumes de dragagem, modelos de qualidade da água. O modelo ele é tão bom quanto a informação que você embute nele. Então, não adianta eu fornecer um resultado colorido se a informação que eu coloquei no meu modelo ela não tem qualidade suficiente. O meu resultado vai ser bonito, mas ele não vai ser certo ou não vai ser adequado. Então, o monitoramento de campo é fundamental
para a realização de qualquer análise dessa natureza. Um outro aspecto que é importante aqui do nosso estudo é demonstrar que a modelagem computacional é uma ferramenta poderosa no auxílio à previsão de padrões hidrossedimentológicos. Então, por meio da utilização de modelagem computacional, nós conseguimos prever questões relacionadas ao transporte de sedimentos, então padrões de variação do fundo, alteração de concentração, nesse caso, a definição dos principais forçantes aí que são responsáveis pelas variações na, na camada de lama fluida. E aqui eu ainda vou destacar um ponto que eu acho que é relevante. Esse foi um modelo que foi desenvolvido realmente para essa finalidade de verificação das variações na camada de lama fluida, dos padrões, do que poderia estar causando essas variações. Existem modelos, que são chamados modelos de duas camadas, que são capazes de representar a própria camada de lama fluida e a interação entre a camada e a água e a corrente. Que na época não foi o foco do estudo, mas dependendo do que se deseja estudar, é um modelo que pode ser aplicado. O modelo de duas camadas calcula separadamente, porque esses são fluidos com características diferentes. Ele calcula o escoamento da água e o escoamento da lama fluida e avalia o comportamento dessa camada. Então, ainda existem modelos desse tipo que podem ser utilizados. E, por último, para esse caso aqui, ele foi um estudo de caso que realmente avaliou questões relacionadas ao transporte de sedimento, à variação da camada de lama fluida e as suas características físicas. Não foram realizados nenhum estudo relacionados aos aspectos náuticos, né? Eu acho que esse foi uma lacuna no desenvolvimento desse estudo, em que não houve aí nenhum ensaio, nenhuma simulação é, relacionada a esse tipo para verificar a possibilidade da utilização do fundo náutico. Então, o estudo não teve esse enfoque. Mas, mais uma vez, ressaltando que é fundamental, caso se opte pela utilização do conceito de fundo náutico, que sejam desenvolvidos estudos nesse sentido, envolvendo modelagem física, envolvendo modelos do tipo full mission, modelos do tipo fast time e análise completa, como nós conversamos na aula 3, na aula passada. Então, é um aspecto que não foi avaliado e que é de fundamental importância. E, bom, para finalizar aqui a nossa aula, eu coloquei a título de curiosidade algumas regiões no Brasil em que foram identificados bolsões de lama fluida, camadas de lama fluida, que é um assunto de interesse há muitos e muitos anos. Então, aqui, inclusive, fiz questão de manter as figuras antigas, apesar de ser um pouco difícil de enxergar, mas é uma demonstração de que isso é um aspecto importante e que tem se dado atenção a isso há muitos anos. É, Esse é um levantamento realizado pelo INPH na década de 80 no canal de acesso ao Porto de Santos. Ao Porto de Santos. Então, foram realizados aqui levantamentos de batimétricos de dupla frequência e também perfis de densidade para identificar ah, camadas, né, eventuais bolsões de lama fluida ao longo do canal de acesso. Eu vou desenhar aqui, acho que para facilitar a visualização. Aqui à esquerda, nós temos aqui a fronteira entre os trechos 2 e 3 do canal de acesso ao Porto de Santos. E o levantamento indica a existência de mais de 1 metro
de lama fluida nessas regiões que eu estou circulando aqui. Além disso, aqui à direita, nós temos o trecho 1, o trecho da curva, né, a parte externa do canal de acesso ao Porto Santos, em que foi realizado o mesmo tipo de levantamento. E na época também foram identificados bolsões de lama fluida de até 2 metros de, de espessura. Então temos aqui alguns levantamentos, algumas linhas, isolinhas, que mostram essa condição. Então aqui é a ponta da praia, né? Então é um aspecto que é avaliado há muito tempo, né, que pode ser interessante, desde que corretamente mapeado. Acho que o que é o principal é identificar de fato se vale a pena investir no assunto, investigar mais a fundo. Foi encontrada a camada de lama fluida que é significativa, então acho que talvez valha a pena considerar essa camada como lama navegável e evoluir nesse sentido, primeiro com os monitoramentos de campo e com os estudos conforme nós conversamos ao longo das aulas. Então, é bastante interessante ver aqui que desde essa época já se preocupava com esse aspecto, com essa condição. E, bom, temos aqui também mais alguns exemplos brasileiros, né, mais alguns exemplos brasileiros, ainda no nosso estuário santista, aqui à nossa esquerda, nós temos o canal de Piaçaguera, onde hoje está localizado o Tiplan e aqui o terminal da Uzi Minas. Então, é um canal aqui que já tem bastante movimentação de embarcação. Então, podemos aqui identificar camadas de lama fluida um pouco mais espessa, aí da ordem de 1 metro, aqui próxima à região de onde hoje são os berços do Tiplan, e também na margem oposta do canal de Piaçaguera. Esse aqui um levantamento realizado, um levantamento de dupla frequência também. Ó, esse aqui uma batimetria de dupla frequência realizada em 2012. Então, próximo aqui ao final do canal, nós temos aqui camada de lama fluida mais espessa, né? Um indicativo de que existe essa camada. Então, aqui ainda é um exemplo, ainda dentro do nosso estuário santista. Aqui, essa imagem é uma imagem dos berços do terminal da Alumar, que é localizado no Estreito dos Coqueiros, no interior da Baía de São Marcos, próximo a São Luís do Maranhão. Também é um terminal em que estuda-se a questão da lama fluida há muitos anos. Então existem levantamentos de perfis densimétricos nessa área, que foram realizados desde também da década de 70, década de 80. Então, há muito tempo é uma questão avaliada nesse local. Inclusive, o terminal da Alumar realiza periodicamente são campanhas mensais de levantamentos de densidade, de massa específica, para verificar o posicionamento de a profundidade de algumas massas específicas de referência. Então, também é um local em que existe essa condição, e ela é também já bastante estudada. Aqui nesse levantamento de dupla frequência, conseguimos ver aqui no berço camadas de lama fluida de até 1 metro, 1 metro e meio, e nessa região as vias navegáveis elas têm inclusive algumas cotas de gabarito diferentes, até considerando já a questão da lama fluida. E por último, um exemplo dos portos de Paranaguá e Antonina,
em que também foram identificadas camadas de lama fluida aí da ordem de meio metro. Então, também temos exemplo do delta do Rio Amazonas, em que existem enormes bolsões de lama fluida, que acho que é importante destacar. Então, isso aqui, esse slide, na verdade, é para demonstrar que não é uma raridade, é uma condição que é observada em diversas regiões, com cada uma com a sua característica, cada uma com a sua peculiaridade. Pode ser que em algumas essa condição ela pode ser aproveitada, em outras condições pode ser que seja inviável, mas que ocorre com a certa frequência e que pode ser aproveitada como oportunidade dependendo da situação, dependendo da condição. Então é tudo uma questão de se estudar esse aspecto e avaliar a viabilidade da utilização, porque qualquer meio metro de calado a mais, calado operacional a mais que se ganhe, são muitas toneladas a mais que podem ser embarcadas e transportadas e muitos milhões de reais a mais. Então, pode ser um investimento que traga bastante retorno. Bom, pessoal, eu estou finalizando o nosso curso aqui. Eu gostaria de agradecer novamente a oportunidade de participar. Espero que tenha sido proveitoso a todos. Aguardo vocês, aguardo perguntas, aguardo dúvidas. Eu tô aí à disposição. Mais uma vez, muito obrigado pela paciência e pela oportunidade. Um grande abraço a todos. Espero que tenham gostado. É isso aí.